minutos. Trevisan, vou começar com você. Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da SPM. As sanções, elas funcionam como uma ferramenta que produz um resultado muito imediato. É claro que a Rússia tentou passar uma certa tranquilidade de como estava recebendo essa resposta ou essa punição, né, do Ocidente. Porém, é fato. Eles vão sentir, é uma questão de tempo. O que a gente precisa levar em consideração é quanto o governo russo está disposto a gastar para manter o equilíbrio em função das sanções? Olha, boa noite, William, boa noite a todos que nos escutam, né? Boa noite, colegas. Eu acho que você coloca bem, né? A questão central é quanto tempo e qual é o tamanho do caixa que os russos vão ter que suportar a toda essa pressão, né? Nós temos que olhar isso por dois lados, né? O primeiro lado é que as pressões das sanções, elas visavam essencialmente o petróleo, e a subida do preço do petróleo, principalmente nos 3 primeiros meses, compensou bastante essa perda do mercado ocidental. O gás foi na mesma linha, né? A subida dos preços, o gás europeu subiu mais de 300%, algo inimaginável, né? E isso, de alguma forma, manteve, mesmo com menor escala, manteve uma certa caixa para os russos. Esta situação, porém, num prazo mais longo, não será de forma nenhuma tão conveniente, né? A pressão internacional para uma série de situações de mercado da Rússia não será conveniente. De novo, tem um segundo porém, né? A Rússia é um partner, um parceiro, um player importante em várias commodities. É bastante provável, por exemplo, trigo e milho, né? Rússia e Ucrânia juntos são responsáveis entre 22% e 24% da oferta de trigo no mundo. É evidente que esse trigo, de alguma forma, encontrará mercado em alguma parte do mundo para acalmar, entre parênteses, o peso dessas sanções. O jogo está posto, em curto prazo, os russos ainda não sentiram toda a pressão que as sanções podem acontecer, mas a longo prazo, principalmente com as sanções financeiras, o custo desse processo será muito sensível para a economia russa. Da mesma forma, Fernando Conrado, que a gente tem esse peso para o Ocidente, para a OTAN, para os Estados Unidos, né, esse gasto para manter o exército ucraniano ou o controle do território, porque você fornece armamento, ajuda humanitária, você tem, por outro lado, a ofensiva russa que gasta dinheiro com a parte operacional de deslocamento de tropa, bombardeando áreas, retomando o território, e você tem essa necessidade de equalizar o país, porque você está em guerra e você está sofrendo sanções. Então, esse custo operacional para o russo também, ele faz uma diferença, e é o grande questionamento que o Trevisan está trazendo. Até quando o russo vai aceitar a permanência desse confronto? O que a gente consegue ver aqui é que até medidas dentro da economia russa, medidas drásticas estão sendo tomadas, né? Por exemplo, existe o controle aí o Kremlin, né? O governo russo, ele controla quem é que pode comprar dólares, quem pode comprar euros lá na Rússia. A taxa de juros aí dos seus papéis foi aumentada, dobrou, né? Foi para 20% na Rússia. Agora, como resultado disso, a gente tem um rublo inesperadamente muito valorizado. Antes do conflito, ele variava ali em 72. Para comprar $1 eram necessários 72 rublos, né? Durante o conflito ali, o auge do conflito foi a 143, né? Dobrou o valor, ou seja, o rublo perdeu metade do seu poder. Agora, por conta dessas medidas tomadas por Moscou, o rublo está cada vez mais valorizado. Chegou a estar para comprar $1, 52 rublos. Hoje está em 63 rublos. Então a gente vê que o governo internamente na Rússia está tomando as medidas necessárias para a administração dessa realidade financeira, até porque a própria
relação comercial que a Rússia tem com a China aí fez com que a moeda chinesa ficasse mais forte também. E com a moeda chinesa mais forte, mais parceiros comerciais, por exemplo, até mesmo em negociações de petróleo, de combustíveis e energia, como a gente já falou aqui inúmeras vezes, também estão sendo realizados em renminbi, né? Em yuan, que são que é a moeda chinesa. O que a gente está vendo acontecer aqui, e de fato é isso que a gente tem que analisar agora com mais perspectivas, até quando vai durar essa guerra e qual é aí, e até onde o Kremlin está disposto a ir para segurar o rublo nessa sobrevalorização. E aí, Kawaguchi, uma redução de 4% no segundo trimestre da economia russa é um número muito significante. São só 4%. Não, a gente está falando da economia russa. Eu queria acrescentar 2 pontos. O professor Trevisan mostrou muito bem qual é esse impacto na economia russa. 4%, ele é muito, mas ele é menos do que os Estados Unidos e os seus aliados imaginaram que eles iam fazer a economia russa encolher. O que ela encolheu, o que foi mostrar esses 4%, significa que ela voltou ao patamar que ela tinha em 2018. Então isso é muito grave. Só que por que ela não encolheu tanto quanto o Ocidente achou que isso ia acontecer? Porque ela se voltou para a China. E aí, como o Conrado vinha falando. Eu acrescentaria apenas na frase do Conrado que isso, hoje está sendo uma tábua de salvação para a Rússia, mas daqui a longo prazo vai ser um grande problema estratégico. Pelo seguinte, para se ter ideia, hoje a China é uma grande compradora de hidrocarbonetos da Rússia. Para se ter uma ideia, em maio ela importou mais ou menos 86 milhões de toneladas aí de petróleo e de gás da Rússia. E desbancou, por exemplo, a Arábia Saudita, que tinha exportado na mesma época 76 milhões de toneladas. Então está comprando muita energia da Rússia e a Rússia está comprando muito produto manufaturado. O que a Rússia não comprava, por exemplo, de maquinário da Alemanha, ela está começando a comprar da China agora. Isso deu aí um fôlego muito grande para a Rússia. Só que vai ser um problema estratégico pelo seguinte: com o passar do tempo, a Rússia vai ser forçada pela China a aceitar uma série de condições para fazer esses negócios que não seria ideal, que ela não aceitaria se ela não estivesse em guerra. Então, o que muita gente acha que essa parceria que foi declarada como uma parceria sem limites no dia 4 de fevereiro, antes da guerra entre Xi Jinping e Putin, todo mundo fala que é uma parceria de igual para igual, tende a não ser. A Rússia pode ser um parceiro júnior da China. Por quê? Porque a economia da China é muito maior e tende a engolir a da Rússia, e a Rússia vai ter que aceitar os termos dos chineses e pode, inclusive, impor vontades diplomáticas. Ela pode, por exemplo, tentar fazer com que a Rússia abdique do seu pacto de defesa, das suas alianças de defesa com a China, com a Índia, com o Vietnã, por exemplo. Então, a longo prazo, vai ser um problema estratégico gigantesco para a Rússia. Eles não são tão amiguinhos quanto parecem. O Putin deve ter um medo muito grande de se tornar aí um vassalo do Xi Jinping. Lembrando que a Rússia enfrentou a pandemia, né, com algumas críticas, como a demora na compra de vacinas, medidas praticamente não adotaram as medidas de confinamento, ignorando medidas sanitárias, perderam em torno de 660 mil pessoas neste enfrentamento entre 2020 e 2021. Isso já vinha com um impacto muito severo na economia russa. E agora, com a guerra, isso prioriza, né, Trevisan? Ou pior ainda mais, né, Trevisan? Olha, tem toda a razão. Eu gostaria de retomar a fala sobre a concorrência sobre a China, não é? Nós temos que lembrar sempre, não é, do conselho do Henry Kissinger. Nós não podemos negar que, se tem alguém que entende desse assunto entre China e Rússia, é esse senhor, não é? O conselho dele foi sempre o mesmo. Ele está vivo ainda aos 98 anos. Nós não podemos deixar esses dois gigantes perto, não é? Putin, você tem toda a razão, né? Putin não deve estar dormindo muito tranquilo, não, com a proteção, entre duas imensas aspas, né, do Xi Jinping.
Primeiro de tudo, a gente precisa comparar PIB. Né? Quando nós comparamos o PIB, o susto é grande. O PIB chinês está entre 16 e 17 trilhões de dólares. O PIB russo é 1,5 trilhões de dólares. O PIB chinês é mais de 10 vezes o PIB russo. Os russos têm um armamento nuclear, os russos têm uma estrutura militar muito mais forte que os chineses. Sim, isso é verdade. Não é verdade, porém, que a estrutura da economia russa seja, de fato, um parceiro com a mesma força da economia chinesa. Provavelmente, a China fará cobranças muito caras no futuro para esse apoio. A Rússia ter perdido 4% só do seu PIB é, de fato, surpreendente. Eu lembro bem que, por volta de maio, todos os analistas econômicos internacionais estimavam uma perda do PIB entre 7% a 9%. As medidas, o Conrado lembrou bem, as medidas do Banco Central russo foram muito prudentes, elas foram muito efetivas, né? E conseguiram conter um pouco isso. A valorização do rublo é uma prova, mas o rublo se valorizou porque os russos passaram a exigir de quem os comprasse petróleo que pagasse em rublo. Em outras palavras, para pagar esse petróleo, você tem que trocar rublo no mercado. O rublo subiu de valor. Com uma única exceção, a China. Agora, olha, eu vou passar para os senhores, são 11 horas e 27 minutos. Nós tivemos 2 bombardeios importantes dentro da Ucrânia. Um bombardeio deixou 2 civis mortos e feriu outros 13 em Kramatorsk, na Ucrânia, a última grande cidade sob controle ucraniano na região leste de Donetsk. O outro foi o depósito. O exército da Ucrânia informou que sua artilharia atingiu um depósito de munição russo próximo de uma ponte importante no sul e acrescentou que agora tem a capacidade de atacar quase todas as linhas de suprimentos de Moscou na região ocupada. Os militares disseram que o ataque deixou 11 soldados russos mortos no depósito da vila Vesely, cerca de 130 quilômetros abaixo do vasto rio Dnipro, Dnipro, né? De usina nuclear de Zaporizhzhia, ocupada pelos russos. Kawaguchi, esses 2 bombardeios e esse avanço ucraniano, bom avanço? Tem 2 coisas para se analisar. Kramatorsk é aquela cidade no leste da Ucrânia que ficou famosa há uns meses atrás porque tinha uma estação de trem, as pessoas estavam evacuando a cidade, a estação foi bombardeada e centenas de pessoas morreram. Essa é a principal cidade da região de Donetsk. Os rebeldes, que são aquelas forças que apoiam a Rússia, a República Separatista de Donetsk, havia anunciado que tomaria toda a região de Donetsk até o final de agosto. Kramatorsk é a maior cidade e eles ainda estão bem longe de Kramatorsk. Para chegar a Kramatorsk, eles têm que tomar Bakhmut e eles têm que tomar mais uma série de pequenos vilarejos ali. Então, provavelmente, eles não vão conseguir cumprir essa promessa deles. Isso mostra que o avanço da Rússia no leste diminuiu de velocidade. E o outro bombardeio já está na outra frente de batalha, que é na frente sul. Isso mostra que, ao passo que diminuiu a velocidade de conquista da Rússia no leste, você tem uma guerra, você tem uma briga mais acirrada no sul. A Rússia foi obrigada a mandar muitas tropas para a região sul do país para tentar parar a suposta contraofensiva que os ucranianos estavam lançando no sul. Então parece que agora o conflito está mais concentrado nessa região e o bombardeio mostra isso. Agora, nada impede, Conrado, de Putin começar a bombardear Kiev, como ele tem feito, né? Vou soltar uma bomba, joga uma bomba em tal região e para tentar distrair ou soltar um alerta. Barata essa coisa não fica, né, William? Agora teve um ataque também hoje aí, interessante da gente ver, que foi no aeroporto em Saki, que é na própria Crimeia. Então, as imagens que a gente tá vendo aqui, essas da beira da praia ali, fala exatamente dessa base russa que fica na Crimeia. Agora a gente tem um aeroporto atacado na Crimeia também. E é interessante eu quero só voltar a um assunto que a gente estava discutindo antes ali sobre essa parte
parte das compras chinesas da Rússia é energia, né? Então imagina para a indústria chinesa o que é ter um boost aí, ter um turbo de energia na sua produção, já que ele está aí durante esse último semestre com uma queda de produtividade. E aí, por outro lado, a gente viu também a Índia, né, que é o terceiro maior consumidor de energia da Rússia, também as Alemanhas estaria pedindo de joelhos em relação à Índia para que ela não consumisse tanta energia assim. A Índia depois negou hoje, inclusive, negou que não está sofrendo nenhuma pressão internacional. E já por outro lado, aí a gente tem países que no momento que estão cerceando o fornecimento de energia, eles têm que começar a fazer racionamento e aí começar a escolher, né, para qual setor da indústria que eles vão botar energia. E aí a gente começa a ver, já começa a prever aí alguma queda também da parte do Ocidente aqui, principalmente da Europa Central, nesse âmbito de conseguir ter acesso a mais combustível. Por exemplo, agora a República Tcheca começou a receber novamente combustível da Rússia, via própria Ucrânia. Então, para ver que as negociações aí, né, em termos do que pode perdurar essas sanções do Ocidente em relação à Rússia, já sofre uma pressão da própria Europa Central para diminuição, para que eles possam ter mais acesso à energia. E, de fato, os conflitos, como tu bem falou, e a gente conversa aqui já constantemente sobre isso, até que ponto esses territórios já consolidados por Moscou, já consolidados pelo Kremlin, o Putin vai aceitar quieto, né, sofrer retaliações nele, como esse ataque que a gente teve à base russa lá na Crimeia e também ao aeroporto da cidade de Saki. E sobre essa redistribuição de energia, a gente está falando de 4 meses, né? Porque a gente tem o início do inverno a partir de 20, 21 de dezembro. Final de dezembro a gente começa, teoricamente, o inverno, ele pode chegar antes. E esse inverno, professor Trevisan, pode ditar aí o fim do conflito em função da força que ele possa atingir a Europa. Se for um inverno muito rigoroso, ele acaba dificultando ainda mais a situação, a falta de calefação, a falta do gás russo. Não há dúvida nenhuma, né? De algum modo, a gente não pode nunca esquecer que o general Inverno foi sempre o aliado do exército russo. Podemos lembrar de Napoleão, podemos lembrar da Segunda Guerra, entre os dois pontos fortes. Não será diferente dessa vez, né? O Inverno, provavelmente, do ponto de vista econômico, ele fará toda a diferença numa atitude dos europeus de pressionar Zelensky a aceitar algum tipo de cessar-fogo. De algum modo, a estagnação da guerra, Zelensky não consegue avançar em Kherson, não consegue avançar na contraofensiva, mas os russos também não conseguem avançar do outro lado do rio Donetsk. Eles dominaram até o rio, mas não conseguem passar para o outro lado. A realidade da guerra está bastante estagnada, parada, né? Quase uma guerra entre duas imensas aspas, uma guerra de trincheira, cada lado estagnado no seu, né? Esse processo, os russos se interessam muito por ele, porque o fator tempo está ao seu lado. É esse general Inverno que você lembrou, né? E ele fará o suficiente numa pressão da Europa para voltar a ter gás e petróleo russo a preços acessíveis. A questão será exatamente qual será o preço que os russos vão cobrar da Europa para acalmar essa situação econômica e, principalmente, qual será o preço que eles irão cobrar de Zelensky. E aí, Kawaguchi, você ficou 2 meses lá na Ucrânia, né? Temperatura mais baixa que você pegou em território ucraniano? Foi média -5, -10 à noite, nevava todo dia, mas à noite a temperatura chegou a chegar até -10 em A região sul, ela é mais fria do que o norte da Ucrânia, onde você estava? A região, na verdade, o leste da Ucrânia, ele acaba sendo mais frio.
A região sul, quando eu cheguei em Odessa, já era o início de abril, já não estava tão frio assim. Ainda estava nevando, mas não chegou a ficar -10, a gente estava lá mais ou menos 0 grau, -1, -2, assim, que é a região do litoral. E esse general chamado Inverno, realmente você concorda com o Trevisan? Ele é que faz a diferença nesse jogo? Eu concordo, eu acrescentaria só uma questão. A Rússia, ela não pode, ela tem todo o poder de simplesmente fechar a torneirinha e não vender mais o gás para a Europa. Só que se ela fizer isso, ela também vai perder esse mercado que ela tem na Europa. Ela tá aqui, que gera uma fonte de renda considerável. Não é só simplesmente você mudar e começar a bombear para a China, para a Índia. Os gasodutos para aquela região da Ásia ainda estão em construção. Então, a Rússia, ela pode sim penalizar a Europa, mas ela também vai ser penalizada porque ela vai perder uma receita considerável. E aí, Conrado, a gente estava falando ontem sobre pedir as coisas para Putin, né? A Rússia rejeitou aí os pedidos da ONU para uma zona desmilitarizada no entorno da usina nuclear de Zaporizhzhia, que está ocupada pelas forças de Moscou desde o início de março e fica numa região da Ucrânia que deve se tornar uma nova linha de frente da guerra. E é essa informação de que as tropas estariam ali no entorno, né, da usina, justamente de uma forma, se posicionando de forma pensada para evitar um ataque, uma ofensiva. E assim, ninguém vai parar ou vai mandar Putin fazer, olha, saia da usina agora porque nós precisamos criar uma zona desmilitarizada. Não, ele vai usar isso até o final. Não, ninguém vai fazer nada contra a Rússia, né? A gente sabe vamos falar bem sério, numa guerra, quando alguém faz sanções econômicas, é porque não consegue destruir o adversário, né? Ou não tem interesse em destruir o adversário, até porque a gente sabe quais são as consequências mundiais que teria tudo isso. Mas uma parte interessante dessa fala do professor aqui, do que se transformou nessa guerra de trincheiras, a gente consegue ver sobre pontos que a gente fala cotidianamente aqui nas nossas conversas noturnas, nas nossas análises que a gente faz conjeturais. As pontes ali do rio de Dnipro, de Kherson em diante, foram todas destruídas, né? Isso aí eles estão quebrando, como tu falaste também, William, as linhas de abastecimento para chegar na parte leste ali, que já é a parte que está praticamente toda ela dominada pelos russos. E o objetivo aqui que a gente tem que ver bem claro, o professor falou muito bem também, como o tempo é um aliado dos russos, não só o tempo meteorológico, mas o tempo, né, a contagem dos dias e dos meses, porque eles consolidam a posição dos russos em toda aquela margem leste da Ucrânia, que é a tomada das regiões que a gente fala aqui do Donbass, principalmente ali Donetsk e Luhansk. Então, quanto mais passar o tempo, mais vai ficar isolada essa área e mais vai ser consolidada a posição russa ali. E aí não adianta o pessoal vir implorar para o Putin aí, participar. E eu comentei com vocês há 2 dias atrás, aqui, quando eu participei também. Olha só, o Lavrov, que é um dos grandes nomes da diplomacia mundial, um russo, conhece bastante, ele falou, olha só, Nações Unidas, Guterres, fiquem fora desse caso aqui, ó, da usina nuclear. Deixa que a gente coordena, deixa que a gente faz as coisas, não se metam aqui, que é para não ficar pior a situação. E o que a gente vai ver no final das contas é que a ONU não vai se meter, né? Como tu bem falaste, não é fácil dizer pro Putin ali o que ele deve e o que ele não deve fazer. São as consequências da guerra, William. E aí, Trevisan, eu até tenho um assunto que a gente passou batido aí, quando a gente estava falando das sanções, que foi a República Tcheca. Nesta sexta-feira, a República Tcheca, que detém a presidência rotativa da União Europeia, considerou que a proibição de visto para todos os viajantes russos pode ser a próxima sanção do bloco contra a Rússia. Em um comunicado, o ministro das Relações Exteriores tcheco disse que, abre aspas, o congelamento total de vistos russos para todos os estados membros da União Europeia pode ser outra sanção muito eficaz, fecha aspas. Ele ainda informou que faria a proposta em uma reunião informal dos ministros das Relações Exteriores da União Europeia em Praga no final de agosto. Você acredita nessa medida? Pode surtir algum efeito?
Eu acho que eu vou retomar uma frase do Conrado que é bem interessante, né? Eu gostaria de saber se a Europa vai proibir a chegada de algum ministro das energias do petróleo russo que vai conversar com ele sobre o preço do petróleo no inverno, né? Esse é o ponto. De alguma forma, eu acho que o Conrado levantou uma questão muito interessante, né? A Europa vai precisar dos russos para comprar petróleo, para comprar gás principalmente, mas os russos precisam da Europa para não ficarem tão dependentes assim da China. Esse jogo vai fazer seu preço, né? O general Inverno vai cobrar seu preço dos europeus, isso vai acontecer. Eu acho que a análise do Conrado e do Luiz é claríssima sobre a imobilidade de certas posições, né? Já é consenso entre os analistas internacionais que a linha entre Kharkiv e Odessa é uma fatia do território ucraniano que não será mais ucraniano, né? Vamos repetir o EP, eles já estão falando nas datas dos referendos. Isso é real, né? Agora, por outro lado, o Putin sabe perfeitamente que ele tem limites, e os limites são fixados essencialmente por uma geopolítica na Ásia que ele não tem condições, vamos falar em termos claros, ele não tem cacife para jogar esse jogo nos territórios da Índia e da China. É nesse quadro que talvez as ambições de Putin sejam contidas. Europeus vão estar de olho nisso. Os russos vão estar de olho nisso. O que eu consigo divisar é que a mesa de negociação está cada vez mais próxima de ter participantes. Não há dúvida nenhuma que o general Inverno vai trazer um pouco de bom senso a todos para aceitarem na mesa de negociação. E aí eu estou lembrando do Conrado Kawaguchi, quando ele fala, né, do Lavrov falando, olha, por favor, não se metam aqui, OTAN, fiquem quietinhos. E aí eu estou imaginando o Xi Jinping, né, falando, Putin, existe um limite e eu digo qual é o tamanho desse limite, até onde você pode ir. É isso, Kawaguchi? Eu acho que sim, mas eu acho que o Xi Jinping ele tem que ser cauteloso, ele está comprando a energia da Rússia de um preço super barato, super subsidiado. Imagina as empresas europeias que estão comprando a energia a um preço muito mais caro do que costumavam e a China com um preço muito mais barato que costumavam. Como que vai ser eles brigarem por mercado, numa economia de livre mercado? Fora isso, o Xi Jinping ele tem que só tentar ficar livre das sanções norte-americanas, manter essa posição de neutralidade, mas também não pode forçar demais o Putin, porque se o Putin cai e entra um governo na Rússia que seja menos contra o Ocidente, isso também vai contra o que o Xi Jinping está querendo. Então ele vai abusar um pouquinho ali do Putin, mas não a ponto de enfraquecer ele demais. Eu queria fazer um comentário também sobre a questão do banimento dos vistos para os turistas russos. Na Alemanha, há pouco tempo, alguns turistas russos foram impedidos de entrar numa visitação pública ali de um castelo. Por quê? Porque eram russos. Isso pode ter um impacto grande, de fato, na opinião pública russa, mas não vai ser suficiente para o Putin cair, por exemplo. A gente lembra que a Rússia é um país muito fechado e a maioria dos seus cidadãos nunca saiu da Rússia. Então isso não vai ter um impacto tão grande quanto talvez o Ocidente espere que tenha. E foi o que o Trevisan falou, né, o Fernando? Tudo bem. E aquela comissão para a gente negociar aí a distribuição de gás, enfim, ou seja, eu vou impedir essa turma de chegar na Europa e para poder debater sobre esse assunto. Olha, o seu visto está proibido, o senhor não pode entrar aqui para negociar isso. Não é bem assim, né? Não, e a gente já viu também nessas negociações como a Ucrânia tem um livre acesso, né, de grandes nomes aí da política internacional. A gente viu eles na sacada tomando champanhe, fazendo o ensaio fotográfico ali com a primeira-dama. Inclusive hoje o presidente Zelensky, e eu não vi isso ser comentado em lugar nenhum aí, conversou com o Papa, né, colocou no seu Twitter aí que teve uma conversa sobre os horrores da guerra com o Papa, que o Papa está rezando pela Ucrânia. Mas a gente também viu aí, durante esse período dessa guerra religiosa, vamos dizer assim, né, a consagração
de Nossa Senhora de Fátima, a consagração da Rússia como um dos milagres de Nossa Senhora de Fátima deveria ocorrer. E sobre o que vocês estavam falando aqui da República Tcheca, que está ameaçando cortar vistos, é aquela informação que eu dei antes, né? A Moscou já autorizou o fornecimento de combustível para a República Tcheca através da Ucrânia. Provavelmente, né, esses ânimos aí vão arrefecer para a próxima semana. Pode ter certeza que semana que vem nós vamos ver que a República Tcheca já mudou um pouco de visão acerca do cerceamento de vistos, com base, eles vão falar, né, das políticas internacionais, de boa vizinhança, tal. É que o preço foi pago, né? Chegou o combustível para eles, estão todos em segurança, vai ficar tudo por isso mesmo, vai acabar em pizza. O grande trunfo da Jovem Pan aqui é trazer analistas que têm uma visão muito pragmática da guerra, né? Você sabe que a gente tem um problema grave que é as narrativas. A gente busca informação, se vem através da Rússia é uma coisa, se vem através da Ucrânia é uma outra coisa, mas a gente manter todos esses dados na nossa frente, na nossa cabeça e tentando ligar os pontos, que é o que a gente faz aqui dioturnamente, é assim que a gente consegue analisar quais serão os próximos passos que irão ocorrer num conflito aí que parece interminável até então, William. Então você falou na conversa do Zelensky com o Papa. E aí, Trevisan, e o papel da Igreja Ortodoxa nessa guerra? Opa! Esse ponto é sensível mesmo, você tem toda a razão, né? O prior da Igreja Ortodoxa é um aliado incontestável do Putin, foi convidado ao Kremlin e tudo mais, né? O papel da Igreja Ortodoxa é um papel de alguma forma, de sobrevivência. A Igreja Ortodoxa Russa depende bastante do Estado russo, nós sabemos disso, né? Isso não é nenhuma novidade, isso vem de tempos imemoriais, desde a tomada do poder por Lenin, isso já era um fato, né? E de algum modo, esse processo não preocupa, porque uma frase, né, que o Luiz comentou, eu acho que é interessante, né? Há um forte nacionalismo na Rússia, fortíssimo. Não nos enganemos sobre isso, né? De algum modo, Putin, quando nós lemos certas imagens de que Putin tem 70%, 80% de apoio popular, não é Putin, é a Santa Amada Rússia. Não é só Putin. Isso tem um sentido muito forte na vida russa, e que a Igreja Ortodoxa é parte desse nacionalismo. A tua pergunta é interessante porque ela, de certa forma, ela demonstra o peso que tem ainda dentro da Rússia certas ideias motores, certas ideias chaves, e que impulsionam muito, inclusive a formulação de políticas internacionais do Kremlin. Não é possível deixar de lado esse apelo nacionalista, porque Putin não terá o que dizer ao seu povo se ele fizer qualquer concessão nessa linha, e ele não o fará. E a Ucrânia, ela tem a terceira maior população ortodoxa do mundo, não é isso, Saúde? A Ucrânia, assim como a Rússia, eles eles têm a religião ortodoxa. Mas tem uma diferença básica. A religião ortodoxa, as igrejas ortodoxas na Ucrânia, elas têm uma ligação com Roma, o que a Rússia não tem. Então existe uma diferença política muito grande. As igrejas, apesar de todos serem ortodoxos, os ucranianos estão mais ligados ao Ocidente, a Roma, e o patriarcado russo, ele está mais ligado, ele como foi bem dito pelo professor, ele está totalmente subordinado ao governo da Rússia. Eu acrescentaria só nessa questão da popularidade do Putin, que de fato ele está com 80% de popularidade e tem um nacionalismo muito grande na Rússia, concordo totalmente com o professor. Mas se não fosse assim, quem não concorda também muito com o Putin vai para o Gulag, vai para Omsk, vai para Tomsk, vai lá para trabalhos forçados, vai ser preso por 15 anos. Então, provavelmente essa popularidade continua. Conrado, a gente tem duas correntes, né? A Igreja Ortodoxa Ucraniana do Patriarcado de Moscou,
que está sob a jurisdição da Igreja Ortodoxa Russa, e você tem a Igreja Ortodoxa Ucraniana. Papel da Igreja Ortodoxa no confronto. Mas isso é interessante a gente ver até do ponto de vista histórico e literário, né? O Dostoiévski, quando ele escreve Crime e Castigo, o seu principal personagem ali, o Raskolnikov, né? Que é esse cara que quer lutar por si, por crescer, e tem uma ascendência na sua própria, no próprio livro em direção ao encontro com Deus, né? Mas o nome Raskolnikov, Raskol é exatamente esse cisma, é o cisma da igreja, essa divisão da igreja. Então, dentro da força da literatura, da visão de mundo russo, é muito forte. Os russos aí, como o professor falou, tem essa questão do eurasianismo dentro deles, né? Que eles são uma das fontes de nascimento do mundo, de uma das fontes da civilização. Cara, o russo é um povo diferente. O russo joga xadrez no inverno na neve. Russo gosta de ver balé. Russo gosta de ver o movimento dos corpos dançando. É outro tipo de gente, né? Então, porque eles têm essa realidade dentro deles. E um dos fundamentos sociais, essa cola social, é exatamente a Igreja Ortodoxa Russa. Então a gente tem aí uma força gigantesca. Inclusive, até 3 dias atrás, eu estava vendo as informações ali, tinha um dirigente da Igreja Ortodoxa Ucraniana tendo uma fala, e no momento que ele questiona Moscou de alguma forma, vem um membro da Igreja Ortodoxa Russa e dá um crucifixado na cara do ucraniano ali. Então a gente vê que a potência da discussão, da tradição, porque isso aí é o âmago da civilização, né? Independentemente de religião, a questão da visão com as divindades era o que ligava os seres humanos. Evidentemente, só acredita em Leprechaun, acredita na vaca, acredita em Iemanjá, acredita... Não estou nem discutindo as religiões, mas a crença nas divindades é o que une os povos. Então, não tem dúvida alguma que na Rússia ainda tem esse papel muito mais gigantesco de cola social, de tecido social, né? Dessa linha que amarra todos os cidadãos. E lá na Rússia é completamente... tem essa visão mais conservadora, mais vinculada à ligação com as divindades, e aí na Rússia, no caso, né, conectado com a Igreja Ortodoxa. Zan, você sabe que essa semana a gente chegou a falar sobre a crise alimentar mundial, né? Nessa sexta-feira, uma boa notícia, o primeiro navio de grãos com destino à África desde o início da invasão ucraniana pela Rússia atracou num porto ucraniano. Segundo o ministro da Infraestrutura, ele falou, olha, muito em breve grãos ucranianos serão entregues à Etiópia, o que também é uma notícia muito importante, ou seja, a Rússia não assumiu esse risco de provocar uma crise alimentar mundial. É fundamental, você fez muito bem de lembrar dele, né? Porque quando nós estamos, na semana passada, é que os fatos são tão rápidos que, de alguma forma, a gente deixa de lado essa questão, né? No dia 1º de agosto, saiu o primeiro navio, né, com 26 mil toneladas, 4 dias depois saíram os segundos navios, já fazendo quase 150 mil toneladas. A Ucrânia tem 22 milhões de toneladas de trigo e milho estocadas, precisando desocupar os silos para a nova safra, né? Os russos foram muito hábeis em aproveitar esse processo e abrir negociações, né? As negociações foram muito, digamos assim, felizes no sentido de que efetivamente elas vão andar, né? A ONU intermediou e principalmente a figura de Erdogan, do presidente turco, que foi suficiente, porque é aliado dos russos, de certa forma, para endossar o acordo. O que é que o acordo fez? Abriu o Mar Negro para os navios, garantiu a posse, porém, os russos receberam uma concessão da Europa com o acordo dos Estados Unidos, que foi muito forte. Qual é a concessão? Todos os navios, todas as companhias marítimas que fizerem o transporte e as seguradoras que garantirem esse transporte dos produtos russos não sofrerão sanções internacionais. Era isso que os russos queriam.
porque atrás desse processo vinha junto os fertilizantes. Este é o começo, William, de um processo de negociação em que a ONU assume algum papel de maior preponderância. O Conrado tem a razão quando comentava que não é para a ONU se meter na questão de Zaporizhzhia. Não é. A questão da usina nuclear é uma outra realidade, os russos não vão abdicar disso, porque já é território dominado. Mas sim, é possível sim negociar a abertura em torno de Odessa. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é que os contornos da mesa de negociação começam a aparecer. E começam a aparecer pela realidade, pelo realismo que está impondo certas situações econômicas para os dois lados. A Europa precisa, a ONU precisa do trigo para conter processos inflacionários explosivos no norte da África, e de alguma forma esse processo precisava empurrar alguma negociação. A negociação entre russos e europeus já se fez. Agora nós vamos passar para o passo seguinte, provavelmente será um processo de negociação em torno de algum tipo de cessar-fogo na Ucrânia. E aí, muito se questionou durante esse confronto, Trevisan, Conrado, Kawaguchi, sobre o papel dessas organizações, né? Seja da ONU, da OTAN, da União Europeia, a falta de uma liderança e a falta de uma... para além da liderança, mas da falta de uma ação. Não é isso, Kawaguchi? A gente questionava muito o papel, por exemplo, da OTAN, da ONU, não apareceu um momento, uma força para que a gente encontrasse ali o diálogo para impedir esse tipo de avanço, para evitar que as coisas chegassem a esse ponto. Exatamente. Eu acho que a ONU, a Rússia tem poder de veto no Conselho de Segurança da ONU, então eles não teriam como evitar ou levar a guerra até um fim. Mas exatamente nesse acordo dos grãos, da abertura dos portos, eles foram muito importantes. E aí, não tem nem o que acrescentar, o professor Trevisan foi perfeito. O Putin, ele não está com medo, ele não está querendo ser bonzinho ou humanitário. Quando ele concorda com isso, ele recebe uma vantagem econômica gigante, tão grande quanto a da Ucrânia. Então ele não está abrindo os portos porque ele é bonzinho. Mas, como o professor Trevisan falou, também a questão da usina de Enerhodar em Zaporizhzhia, lá a ONU pediu para uma zona desmilitarizada. E eu acho que aí a ONU tem que continuar pressionando, porque se a gente pensar em Chernobyl em 1986, ali no próximo de Kiev, a capital, quando teve um acidente lá, não precisou nem de uma guerra, teve um acidente por causa de operação mesmo de um reator que é muito parecido com esse que está em Zaporizhzhia, morreram umas 30 pessoas na explosão. Só que entre 600 e 1 milhão de pessoas foram afetadas pelos problemas de radiação, muita gente morreu de câncer. Imagina se isso acontece de novo, a Rússia está sendo totalmente irresponsável de botar tropas e guerrear usando aquela usina como um escudo. E aí a ONU tem que agir.